Meu nome é Fernando Nolasco e eu sou formado em desenho industrial, sou da primeira turma formada no Paraná, na Universidade Católica, que hoje é PUC. E, hoje eu sou um artista visual, né? Mas eu não sigo uma escola, um padrão. Eu procuro. Eu criei a minha escola, né? Eu faço a minha arte, né? Né, sem parâmetros, sem me basear em nada do que. Ou se me basear em nada, ou me baseando em tudo do que eu vejo, né? Então hoje eu faço uma arte, um resgate de material descartável, que como o mundo produz muito lixo, então o ato da gente estar transformando alguma coisa que vai para um grande lixão, ficar anos e anos em decomposição, a gente transformar aquilo em arte, acho que é um bem que a gente está fazendo para a humanidade. E me especializei ainda em arte sobre jornal, minha pintura e desenho sobre jornal. Que o jornal, o jornal de ontem, que é um material que não serve para mais nada, que antigamente era usado até para embrulhar peixe, mas hoje a saúde pública não permite mais. Então, esse jornal ele está sendo transformado em uma obra de arte e ele dá um diferencial. O diferencial da minha arte é o jornal, né? O livro surgiu com um convite do presidente do Instituto da Memória de Curitiba, o Anthony, que ele viu uns desenhos que eu fazia, que eu faço, justamente em cima sobre jornal, e ele me convidou para fazer um livro, mas dentro da minha humildade, eu pensei, quem que vai comprar um livro de desenho em cima de jornal? Aí tendei a agregar valor a esse livro. Aí eu convidei o Francisco Daniel, que é um artista visual cearense, formado em Florença, e ele também, por acaso, ele também fazia desenhos dentro do ônibus. Na verdade, eu trabalho hoje em dia numa agência de comunicação, que depois remaneja essa agência alguns designers, né, o pessoal que trabalha lá, e algumas outras empresas, né? No meu caso, eles remanejaram para uma empresa que está em Campina Grande do Sul, né, bem fora, distante de Curitiba. E por conta desse percurso muito grande e do tempo que eu levo até chegar lá, eu comecei a pensar, então, vou ter que, em vez de perder esse tempo todo passivamente dentro do ônibus, vou começar a desenhar, experimentar, ilustrar as pessoas, até para poder não perder a manualidade no desenho, né? Daí então comecei a trazer dentro da mochila papel e lápis, e daí nessas longas viagens que faço, comecei a rabiscar as pessoas que estavam dentro, né? Por uns anos, que sou um usuário do transporte coletivo, eu toda semana fazia uma visita para minha sogra, sempre aos sábados, que é na cidade de Pinhais. E eu ia de biarticulado, e a gente chegando, né, o tempo que estava ali no ônibus era um tempo perdido, né? Então eu comecei a desenhar as figuras que estavam ali, de preferência, pessoas que estavam dormindo ou de costas, porque até já fui questionado que eu estava olhando muito para um modelo ali que estava em pé, e eu desenhando, estava olhando demais, e a pessoa sim, ficou incomodada e veio tirar satisfação porque eu estava olhando para ela, né? E daí eu tive de mostrar o desenho, tudo, me desculpar, né? Fazer o quê, né? Então, esses desenhos, assim, muitas vezes eu dava para minha sogra lá, que morava nesse lar de idosos, minha viagem para cá, como foi, né? E ia ficando registrado. Mas assim mesmo ainda faltava alguma coisa, porque ia ser um livro só de ilustração, né? E aí
eu já com amizade com a Josete Garcia, uma cronista já, né, poetisa, e eu passei a ideia para ela e ela de imediato abraçou a ideia. Eu até me senti muito honrada porque eu estou fazendo parte de um trabalho muito maior. Eu sou uma amante das artes, além de ser amante da literatura, da poesia, eu acho que a arte também, ela diz tudo. Tão tudo que ela dispensa palavras. E talvez eu tenha ficado muito feliz em ter sido chamada por esse projeto, para esse projeto, porque nós estamos invertendo aquele termo que fala, quer que eu desenhe, nesse caso foi ao contrário. E o interessante também dessa experiência de desenhar dentro dos ônibus que é como se você tivesse uma máquina fotográfica na mão e de repente desenhar quer dizer, retratar, né, fotografar com lápis e papel, né? É você ter o olho na ponta do lápis, né, no momento que você está desenhando, né, e não o olho na câmera, né, como fotógrafo. Você tem toda uma dinâmica de movimento de pessoas que aparecem, desaparecem no cotidiano, né, dentro dos ônibus. E essa experiência, assim, com as pessoas nos coletivos, captar a expressão delas, né, que muitas vezes você vê as pessoas animadas e outras não, algumas não estão animadas para ir para o trabalho, outras animadas para poder encontrar a pessoa que gosta, né? E você tem outras pessoas preocupadas, então você vê várias situações, né, dentro do coletivo que é interessante, né? A própria expressão do rosto, né, demonstra muito isso. E eles registravam muito isso com os desenhos, especialmente as pessoas, né, que se utilizam desses meios de transporte, e me trouxeram, e eu ainda disse, puxa, mas eu não tenho muito o que escrever, isso daqui é tudo, né, isso aqui é arte. Eles disseram, não, coloca alguma coisa, a gente quer que esse livro seja completo. Entrou a Charo, que é a Maria del Rosário Bertola, professora de letras e especialmente de espanhol, para traduzir o que eu também considero um trabalho muito difícil. Me chamou muito a atenção, gostei muito desse projeto por ser em outro idioma. Então, todo mundo diz, traduzir é fácil, pegar a ideia do artista. É pegar a ideia do artista, mas também, ao mesmo tempo, tem a parte das traduções, que não pode ser uma coisa técnica, principalmente desse tipo de poesia e textos que eu estou traduzindo. Porque eu tenho que pegar a ideia da autora e, além do mais, traduzir aquelas expressões que fique bem, que seja uma coisa informal. Então, por isso que eu acho que tem essa parte que eu tenho que trabalhar nisso, na ideia e na tradução que fique bem popular também, como seria escrito em espanhol. Seria mais ou menos uma releitura do tema. Sueño ambulante, Josete Garcia. Tradução de Maria del Rosário Bertola. Recuesta en el vidrio el cansancio y el sueño pasa tan rápido cuanto el paisaje en la ventana, en la fórmula tiempo y espacio. Y a nada más demora. Una siesta acorta el trayecto. Ni sacudida despierta al exhausto pasajero de su sueño discreto. El motor disimula el ronco, mientras no llega al destino, sueña aún en ser niño. Eu gosto da leitura, eu sempre fui incentivada. Eu posso dizer que meu primeiro incentivo literário foi uma honra ao mérito, muito grande, por sinal,
porque eu fui agraciada com um livro das mãos da poeta Helena Collodi. Quando eu tinha 7 anos de idade, estudava no 2º ano do colégio, grupo escolar Professor Cleto, na Visconde de Nácar. E a partir disso, aquilo foi bastante incentivador, porque eu passei a ficar uma apaixonada pela poesia. Enfim, eu fui fazendo parte de alguns grupos, de uns anos para cá, grupos literários virtuais. Tem um e-book publicado, A Síntese do Sentir, pela editora AVBL, que é a Academia Virtual Brasileira de Letras, presidida pela Maria Inês, que também é uma das pessoas que sempre me incentivaram. E dentro desses grupos sempre houveram poetas até renomados e muito conhecidos, uns incentivando os outros. E ali eu fui tentando, ao menos, me aperfeiçoar. Ir e vir. Assento predileto escolhido a dedo, só para quem sai do primeiro ponto da madrugada. A linha escorre meu sono a quase traduzir meu sonho até o ponto de chegada. Assim, até nova partida, me encontro só no cruzamento do meu despertar. Jamais consegui tal descanso no leito. Engraçado, suspeito seja a sensação de missão cumprida, entre o ir e vir de campo comprido, da casa para a lida. Na rota entre ambos, labuta. Não há ponto final a quem luta. Foi desafiadora essa tarefa, mas ao mesmo tempo, tudo que é desafiador a gente se realiza. Então a gente vê que tem condições de fazer isso e de que ficou, a parte de espanhol ficou uma coisa que eu acho que nos outros países vai ser muito bem recebido, porque ficou bem aquelas expressões do dia a dia que todo mundo usa. Em relação ao meu trabalho, eu sempre tive a arte mais ligada a um cunho social, né? Então, eu sempre fiz trabalhos ligados até a muitos movimentos populares, inclusive o pessoal que luta pela questão da terra, né? O próprio MST, o movimento de rua lá no Ceará, do pessoal dos moradores de rua, da juventude, dos bairros mais periféricos de Fortaleza. Então, assim, dentro desse livro também ela tem um certo engajamento, né? Porque retrata as pessoas que são invisíveis, digamos, no dia a dia, e de repente um artista vem e retrata essa pessoa, né? Sem mesmo ela saber, né? Então, o artista acaba sendo invisível para ela, né? E tipo, aquela pessoa é invisível para a sociedade, né? Porque ela é só mais um, né? Então, esse fato de ilustrar, colocar essa pessoa como o próprio protagonista, né? Desse universo artístico, dá esse diferencial na arte, né? Ela tem um papel, né? Não é só um simples desenho, mas ela é uma arte que tem algo mais, né? Ela ilustra uma pessoa invisível, que ela se torna visível dentro de uma outra dimensão, que é a questão da arte, né? Dimensão artística. Alguns desses textos foram embasados realmente nesses desenhos. Houveram desenhos que foram feitos a partir dos textos e outros de encomenda. Mas o gostoso dessa história toda foi assim: a partir do momento que o Nolasco falou, Jô, vamos fazer, quer entrar num projeto aí, o título é Ônibus. O tema é ônibus, né? Na verdade, nós não tínhamos um título ainda para que a gente pudesse expandir o projeto. Mas veio o verbo, veio o verso, veio toda essa coisa de poesia. E o que aconteceu? Nós acabamos no título biarticular. Arte é uma das palavras que estão inseridas nisso. A capa do livro foi magnificamente produzida pelo Francisco Daniel, que acatou essa ideia poética da palavra biarticular. Tem ali Curitiba, né? Tem o lar, docilar, enfim. A palavra ela é bem extensa. Bi
de biarticular, quer dizer, duas artes, duas formas de falar. Essa palavra, ela nos remete a tantos significados que acabei criando um verbo biarticular, que é, afinal, o nome do livro. Então, vamos biarticular, vamos fazer um pouco expressões diferentes, com duplos significados ou duplos sentidos. Nós aproveitamos muito esse tema nesse sentido. O quer que eu desenhe, então, é essa brincadeira que a gente faz com isso, porque, na verdade, algumas coisas foram desenhadas e outras escritas a partir desse trabalho. Tem alguma situação... Todo mundo já andou de ônibus, então todo mundo já passou alguma situação, algum momento num ônibus que não foi... Ou foi agradável ou não foi muito agradável. Quase sempre é desagradável, porque a gente só enxerga as partes desagradáveis. Existem coisas curiosas, por exemplo, 2 vezes dentro do ônibus eu cheguei a ver assaltos mesmo dentro do coletivo, pessoas que chegaram assim e levaram coisas de todo mundo, e você vê a expressão das pessoas até assustadas. Eu estava sentada o ano passado no ônibus, aí de repente uns meninos saindo do colégio, que não vou citar o nome do colégio, jogando futebol dentro do ônibus. Eu, como uma pessoa com mais de 50 anos, tive que chamar a atenção desses meninos. Me sentia a tia deles, a avó, mas não podia ter outras pessoas mais velhas que eu sentadas aí. Como que num ônibus vão deixar os meninos jogar futebol? Bola não se joga nas praças, em lugares específicos. Nós realmente temos ali, lógico, misturando um pouquinho de ficção com a realidade. Procurei até ser um tanto poética. Em algumas situações, realmente, ali, elas retratam algumas cenas que eu presenciei. Então, um pouquinho de cada, um pouquinho de história, ou desse sentimento pela cidade, ou dessa luta, né, que também faz parte da vida da gente. No Lasco tem histórias ótimas sobre isso. Nós brincamos muito com o verbo, com o vocábulo, com a coisa toda, com todas as palavras que podem ser qualquer coisa em outro lugar, mas aqui elas possuem outro significado. E como toda a coisa aprazível, lidar com a poesia, lidar com os termos, especialmente quando você tem algo cultural, algo que tem tanto a ver com a tua cidade, com o teu Porto Seguro, é uma coisa muito, muito empolgante. Eu abracei esse projeto como quem abraça um filho e vejo coisas muito boas e até uma extensão de projetos nesse projeto.